Agora, voltando aqui para falar um pouquinho, botar a dopamina no palco de novo, a gente está discutindo aqui fatores ambientais. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que essa liberação de dopamina não está envolvida só com o nosso comportamento hoje. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, formação de hábitos e tudo mais, mas ela também, e vícios, né? Ela também está envolvida, e é um assunto que eu sei que você domina muito, com o desenvolvimento do cérebro. E eu sei que fatores ambientais podem afetar esse processo todo também. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Isso é muito legal, porque é exatamente o que a gente vem pesquisando mais no laboratório agora, né? A gente escolheu a dopamina, é lógico que ela não é o fator mais importante do mundo, tal, então a gente está conversando aqui. Mas, como na ciência a gente tem o processo indutivista, né? Que é o que foi minha história, quem foi meu orientador, essa coisa toda, aí me fez apaixonar com a dopamina. Então, tem uma certa indução por trás para eu gostar da dopamina. Você estava numa bolha que valorizava a dopamina. A dopamina, exatamente. E aí aconteceu contando assim a historinha, né, que aconteceu no laboratório, aconteceu um experimento que foi interessante lá em 2013, 2014, com uma aluna de mestrado. Foi minha primeira aluna de mestrado. E a gente queria saber qual que seria o papel da dopamina no começo do desenvolvimento do camundongo, no início da infância do camundongo, tá? E aí a gente injeta, né? Tipo, com uma agulhinha gengival, então ela é bem fininha, e injeta no filhote um precursor, ele dopa, né? Para virar dopamina e aumentar a quantidade de dopamina no cérebro desse camundongo. E depois a gente fez com agonistas, que são drogas que ativam receptores específicos dopaminérgicos, tá? Que agem simulando a dopamina. Isso, só que como a dopamina ativa um monte, aí eu escolho qual receptor, né? Para ver qual que eu quero que escute de verdade o que eu quero sinal. E a gente teve resultados interessantes, a gente publicou o artigo e tal, mas a gente teve um resultado interessante que foi a injeção da salina, que é o controle, né? Você tem que comparar a dopamina com algo que você está injetando, e a gente injeta uma coisa que é similar à água, né? Você sabe, né? Será salina. E a gente viu que só a injeção alterou o comportamento daqueles animais. Na adolescência e na vida adulta. E a gente falou assim, caramba, tá dando estresse. O ato da injeção, não tinha nada que ia ter algum efeito mesmo. E aí a gente levantou uma pergunta nessa época, que é, será que a dopamina, durante o estresse na infância, ela pode mudar alguma coisa? Então a gente pensou assim, talvez a dopamina, ela module como o organismo vai receber o estresse na infância. Que aí, qual que seria a resposta? O que seria interessante ao raciocínio geral? Todo mundo que passa por um divórcio dos pais na infância desenvolve transtorno de ansiedade e depressão na vida adulta? Não, né? Então, a pergunta é por quê? Pode ser, e aí é uma das nossas hipóteses, que o sistema dopaminérgico, a parte genética ou desenvolvimental dopaminérgica daquela pessoa, tem uma variação que protege contra o estresse na infância ou que vulnerabiliza a pessoa ao estresse na infância. Entendeu? Então, a nossa hipótese, dentro do quebra-cabeça gigante, de todas as variáveis que existem no cérebro, a gente escolheu uma pecinha, dopamina. Né? Porque não dá, né? Não tem jeito de fazer tudo. Então, a gente escolheu a pecinha, dopamina, para olhar se ela vulnerabiliza ou se ela protege ou se ela nem participa, né? Do estresse na infância. Então, foi um acidente, olha que legal. Foi um acidente de alguém que fez um questionamento para minha aluna numa apresentação dela, e ela ficou assim, e agora? E ela olhava para mim e eu falava assim, eu também não sei, entendeu? tem que assumir, né? Ele falou, eu também não sei. Aí eu falei, gostei da pergunta, aí anotei. Então hoje no laboratório a gente faz duas perguntas. Uma é entender como é que a dopamina participa do desenvolvimento do cérebro, e a outra é como é que a dopamina interage com o estresse na infância. Então, a gente quer saber se a dopamina é uma variável que vulnerabiliza ou que protege ao estresse na infância. Então, a gente faz essas duas coisas. Bom, então essa é a ideia, né? Por isso que eu gosto disso. Agora, vamos pensar nas janelas, que isso é outra coisa que é interessante em relação à dopamina. A dopamina, ela pode ter, e a gente não sabe ainda, por isso que a gente está nessa área, né? Por isso que eu estou nessa área de pesquisa, ela pode ter papéis diferentes em diferentes janelas de desenvolvimento. O que significaria? Você tem o desenvolvimento do cérebro. No começo, na fase lá, dentro do útero da mãe, ou no zebrafish, que é um dos modelos que eu uso no peixinho, lá no comecinho, quando ele está dentro do ovinho dele ainda, fora da barriga da mãe, na água, você tem uma fase que a gente chama de neurogênese, que é a fase de produção de muitos neurônios. Depois, ele entra numa fase que é de diferenciação celular.
Então, ele assim, eu vou forma um monte de neurônio, aí eles vão começar a diferenciar e falar assim, eu vou ser dopaminérgico. A outra fala, eu vou ser serotoninérgico, eu vou ser aceticolinérgico, eu vou ser noradrenérgico. Então, cada um começa a querer ser alguma coisa. Se especializar para produzir um sinal químico e liberar em algum lugar. Isso. E aí que é interessante que ele tem uma maquinaria genética para especializar, só que ele depende do ambiente do cérebro. E olha só, do ambiente do cérebro que eu falei, significa que tem um monte de fatores genéticos e epigenéticos e substâncias químicas que são liberados ali que podem direcionar se ele vai ser dopaminérgico ou serotoninérgico, alguma coisa assim. Então, ele tem uma programação genética, que é a variável forte, mas um monte de variáveis fracas que pode mudar esse caminho. Olha que legal. Então, tem essa parte de diferenciação. Tem uma outra janela, que é a janela de migração desses neurônios, que aí a glia, o astrócito, que é um outro tipo de célula que tem no cérebro, ela forma trilhos e vai falando assim, vem pra cá. E vai falando, vem pra cá e você vai ficar aqui. Não, você vai ficar ali, você vai ficar ali. Vai guiando o crescimento do trilho. Né? Para onde que esses neurônios vão. E aí a nossa hipótese, e a gente tem alguns resultados que sugerem, é que a dopamina também participa desse caminho para falar aonde você vai. E aí depois tem uma outra parte, então você tem a neurogênese, aí tem a diferenciação, tem a migração, depois tem uma fase que é a fase de plasticidade, formar circuitos. Então, é sinaptogênese. Então, os neurônios começam a tentar se conectar. Então, eles já diferenciaram, eles já foram para as regiões, já foram formados, e agora eles começam a se conectar. É lógico, gente, que não é pacotinho, não, tá? Isso tudo se sobrepõe um ao outro. E depois tem a famosa fase de poda, que aí vem o jardineiro, que é a micróglia, que começa a cortar os ramos que tem, porque quando você olha o cérebro da criança, ela tá um arbusto gigante, o neurônio tá um arbusto gigante. Aí na adolescência, não só na adolescência, mas na infância e na adolescência, principalmente na adolescência, vem a micróglia e começa a cortar os ramos mais fraquinhos. Começa a podar o arbusto. A podar. Vira a famosa poda neural na adolescência. Bom, então o que a gente quer saber? Que várias pessoas estão no mundo, vêm pesquisando. Qual que é o papel da dopamina na primeira fase, que é a neurogênese? Aí tem um monte de gente que já viu uns resultados legais. A dopamina participa da neurogênese. Variável fraca, não variável forte. Mas, por ser uma variável fraca e ter uma diferença grande de comportamento humano, pode ser que algumas coisas ela pode melhorar ou atrapalhar nessa fase. Participa também na diferenciação celular. Essa é uma das coisas que a gente viu no zebrafish. E a gente está realmente, no peixinho, e a gente quer entender como a dopamina e quais receptores podem modificar a diferenciação celular. Ou atrasar a diferenciação. Que a gente viu no peixinho que ela atrapalhou a formação de neurônios GABAérgicos, que são os inibitórios, na região da larva do peixe, que está envolvido com emoções, que é a região do pálio e subpálio. E depois tem o pessoal que mostra já que migração neuronal e sinaptogênese. E na poda neural, a gente também agora vem descobrindo que a dopamina participa da poda neural. Ou seja, a dopamina participa de todas as etapas desenvolvimento do cérebro, desde a especialização da célula, para ela saber o que ela vai fazer, até a poda. E é tipo a cultura da célula, né? Que vai direcionar o comportamento dela no futuro. Formação de conexões, crescimento de axônio, a dopamina participa de todos esses estágios. Participa. Mas aí, de novo, aí que eu gosto de lembrar os que estão escutando, os ouvintes, é sempre assim, lembrar que de novo, a analogia do bolo. É um dos ingredientes. É um dos fatores. E é uma variável mais fraca, não é a variável mais forte. É lógico que sempre é bom estudar as variáveis fracas também, porque a gente tem uma diversidade de comportamento humano. Então, o transtorno de ansiedade e depressão não é igual de todo mundo. É uma síndrome. Então, pode ser que para alguns desses pacientes a dopamina seja mais importante que o sistema GABAérgico, por exemplo. Ou os dois juntos, né? Que é somatório. Então, um fator ambiental que afete essa sinalização de dopamina durante essas fases de desenvolvimento pode atrapalhar o desenvolvimento e desencadear, ter como consequência um transtorno mental, talvez. Pode. E quais seriam esses possíveis transtornos? Esse é muito interessante. O que hoje a gente está olhando, a gente tem até uns resultados também que são interessantes, a gente está tentando entender melhor, mas o que a gente sabe na literatura é que o estresse agudo, rápido, ele aumenta o pico de dopamina em algumas regiões. No estriado. Isso no adulto? No adulto e no jovem. No jovem. Aí ele deu um pico. Só que isso é um estresse agudo. Por exemplo, prática de esporte, né? Sim. De pensar, prática de esporte vem um estresse forte. Certo. E aí ele aumenta. Aí ele dá um pico. O
O estresse crônico, ele parece que ele vai gastando a energia e ele vai... gastando energia, não, ele vai... parece que ele vai... saturando o sistema, talvez. Não era bem a palavra que eu queria, desgastando. Seria não, na verdade, você vai inibindo essa atividade. Eu esqueci qual que seria a palavra. Bom... Deu para entender. Então, assim, o estresse crônico, ele vai cansando esse sistema, ele vai cansando a liberação de dopamina, e aí quando você vê todo um processo plástico de adaptação pelo excesso que vai se liberando, ele começa a ter uma queda de dopamina. Então, o que a gente vê no cérebro de pessoas que passam, ou de camundongos, que passam por estresse crônico, é que algumas regiões como estriado e núcleo accumbens têm uma redução dos níveis de dopamina, quando você faz o estresse crônico. Então, se você vê essa variação acontecendo com o ambiente, sendo estresse agudo ou estresse crônico, você pode, a nossa hipótese, né, que a gente tem que fazer muito experimento para entender isso, que essa modulação pelo ambiente pode fazer com que tenha variação no desenvolvimento do cérebro ao longo, tanto da infância, que é uma fase que está muito sinaptogênese, quanto na adolescência, que é de poda neural. Não dá para olhar isso, é lógico, num bebê intrauterino que ele está protegendo da mãe. Mas tem muito trabalho mostrando que o estresse da mãe pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, não seria o cérebro do bebê formando mais ou menos dopamina, mas o da mãe que depois vai modular o desenvolvimento cerebral do bebê. Ô, Bruno,